Está escrito em Marcos 9, versículos 49 e 50, o seguinte: porque todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho segundo Marcos, ao longo de seus capítulos, revela um Jesus que chama seus discípulos a viverem uma fé profunda, que não se limita a palavras, mas que se expressa em ações práticas de amor, humildade e santidade. No final do capítulo 9, encontramos 2 versículos que carregam um ensinamento profundo, mas muitas vezes negligenciados ou mal interpretados por nós. Nestes versículos, Jesus fala sobre o sal, o fogo e a necessidade de viver em paz uns com os outros. Jesus inicia dizendo: porque todos serão salgados com fogo, no versículo 49. Esta expressão é enigmática, mas carrega um forte simbolismo. O sal e o fogo eram usados de várias formas na cultura judaica. O sal, como sabemos, tem propriedades preservativas e purificadoras. Na antiguidade era usado tanto para conservar alimentos quanto para purificar as ofertas nos sacrifícios. Ele também era visto como um símbolo de aliança, conforme Levítico 2:13. Pois na cultura judaica, o sal estava intimamente ligado à ideia de um compromisso eterno entre Deus e o seu povo. Por outro lado, o fogo em muitos contextos bíblicos simboliza o julgamento e a purificação. No Antigo Testamento, o fogo representava a presença de Deus e a purificação pelo sofrimento. Podemos encontrar isso em Malaquias 3, 2 e 3. Quando Jesus afirma que todos serão salgados com fogo, ele está se referindo ao processo de purificação e transformação pelo qual todo cristão deverá passar. O fogo pode ser entendido como as provações da vida que servem para purificar e também para fortalecer a fé. Em seguida, Jesus fala sobre o sal. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Está no versículo 50. O sal, como mencionado, tem um papel essencial tanto na preservação quanto no sabor. Jesus utiliza essa metáfora para nos lembrar do nosso papel como discípulos em um mundo que precisa da nossa influência salutar. A vida cristã não é algo insípido ou sem impacto, mas deve ter um sabor e uma preservação que afetam positivamente as pessoas ao nosso redor. No entanto, Jesus também adverte sobre o risco de perdermos a nossa essência. O sal que se torna insípido perde a sua utilidade, e assim é com o cristão que perde o fervor espiritual. O cristão não pode ser irrelevante, não pode viver de forma que o mundo não perceba diferença alguma em sua vida. A perda dessa essência espiritual pode ocorrer quando negligenciamos o relacionamento com Deus, quando deixamos que o pecado ou a indiferença tomem conta do nosso coração. E Jesus chega e nos chama a manter o sal em nós, a viver de maneira que a nossa fé tenha impacto real no mundo ao nosso redor. Por fim, Jesus conclui: tende paz em vós mesmos e paz uns com os outros. Aqui o Senhor nos chama não só à preservação e ao impacto de nossa fé, mas também à unidade e paz no relacionamento com nossos irmãos. O sal que preserva e purifica deve ser vivido em harmonia, em paz entre os cristãos. O Senhor sabe que um coração em paz com Deus e com os outros é essencial para que a nossa fé não perca a vitalidade. O apóstolo Paulo, em várias de suas cartas, também fala da importância da paz e da unidade dentro da comunidade cristã. Em Efésios 4:3 ele diz:
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, a falta de paz entre os irmãos pode enfraquecer o testemunho da Igreja diante do mundo, tornando-a ineficaz em sua missão. Jesus nos ensina que a paz não é algo que devemos buscar apenas de forma superficial, mas deve ser o resultado de uma vida profundamente transformada, onde o sal de Cristo permeia a nossa maneira de viver e nos relacionamentos com as outras pessoas. Portanto, em Marcos 9, 49 e 50, Jesus nos chama para uma vida purificada pelo fogo, preservada, mas também influente como o sal, e marcada pela paz. Como cristãos, devemos nos lembrar de que nós somos chamados não apenas a viver uma fé verdadeira, mas também a sermos agentes de transformação no mundo onde nós vivemos. Que a nossa vida seja como sal, seja preservadora, impactante e cheia de sabor. E que a nossa convivência com os irmãos seja marcada pela paz, pela unidade que vem de Cristo. Que o Senhor nos ajude a viver esses princípios todos os dias de nossas vidas, mantendo a nossa fé fervorosa, a nossa vida relevante e os nossos relacionamentos em paz. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.